Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Professor Israel aqui com vocês. A gente vai iniciar aí o nosso momento de tira dúvidas. A gente vai fazer aí um bate-papo sobre a nossa disciplina de perícia, mediação e arbitragem. A gente vai discutir um pouco sobre as nossas primeiras unidades, né? Da unidade 1 à unidade 4, para a nossa avaliação intermediária. Então vejam só, a gente vai ter a nossa avaliação agora no dia 25, né, 20 de maio, e a gente vai ter um momento de tirar dúvidas, uma prévia, no dia 17 de maio, no dia 17/5, aí, às 21 horas, horário de Brasília. Então a gente vai ter nesse momento aí um momento de bate-papo, a gente vai poder interagir, discutir alguns pontos que foram ali de maior expressividade, de maior relevância com relação aos nossos conteúdos da disciplina de perícia, mediação e arbitragem. Então vejam só, falar de perícia é trabalhar um contexto mais técnico comparado a algumas outras atuações do profissional em contabilidade, pois esse profissional ele traz como embasamento, né, como um balizamento ali da sua profissão, normas brasileiras de contabilidade, são as NBCs, onde ele vai trabalhar uma NBC específica da perícia contábil, a nossa NBC PP01, e alguns procedimentos, né, sobre como perito, como atuação, como campo de aplicação, com a nossa NBC TP01. Então, a gente vai ter ao longo dessas unidades muitas referências, embasamentos, a própria NBC, a PG01, que é a nossa norma brasileira de contabilidade que retrata a ética do profissional em contabilidade, a conduta ética, que é um dos pilares aí de maior relevância a esse profissional, pois ele trabalha com informação terceirizada, ele trabalha com a informação de uma outra pessoa, ele trabalha com a informação de uma empresa. Então esse profissional ele requer uma atenção muito maior, um cuidado, um sigilo, um zelo, uma responsabilidade ainda maior. Esse profissional ele tem como princípio, ético, ele tem como princípios e procedimentos fundamentais trabalhar a sua competência profissional, trabalhar de forma planejada. Isso a gente começa a entender e percebe na própria demonstração da perícia contábil. Como é a perícia contábil? O que é a perícia contábil? O fato de atingir as informações, o fato de conseguir atender às demandas em questão, como por exemplo uma perícia judicial. Esse trabalho ele requer muito conhecimento, ele requer muita especificidade pelo caso em questão. Então o profissional ele precisa ter um bom planejamento, ele precisa saber tratar com relação aos procedimentos da perícia, de como ele vai trabalhar esse conteúdo, se tem a técnica, se ele desenvolve o conhecimento em questão, se ele consegue trabalhar todos os procedimentos a serem executados. Então vejam só, na nossa primeira unidade, a gente entendeu ali sobre a demonstração da perícia contábil. O que é a perícia contábil, o conceito em questão. Falamos um pouco ali sobre prova pericial, que é o objeto de maior relevância para o trabalho do nosso perito. A prova em questão, qual é o problema que ele vai tratar, qual é as divergências que serão encontradas, quais são as dificuldades que serão tratadas naquele trabalho. E isso é muito importante. Feito isso, ele vai começar a desenvolver uma metodologia sobre o seu trabalho. Uma metodologia pela qual ele trabalha de forma correta, de forma sigilosa, de forma ordenada, de forma planejada, de forma técnica. São trabalhos e procedimentos que, mais uma vez, são embasados e totalmente referenciados às normas brasileiras de contabilidade, e isso ele aplica de forma legal, ou seja, ele utiliza a lei com ele utiliza embasamentos jurídicos, Código Civil, Constituição Federal, a própria legislação que o próprio Conselho Federal de Contabilidade emite através de resoluções,
através das próprias leis, pela qual esse profissional ele deve atuar de forma imparcial, de forma impessoal e imparcial, onde ele consegue trabalhar todo o seu planejamento e, nesse primeiro momento, apresentar ali a prova pericial, ou seja, recebe todo um trabalho, recebe toda uma demanda e ele tem sim a possibilidade e o fato de desenvolver o seu trabalho de forma planejada e conseguir entregar um objeto em questão a quem lhe convocou. Feito isso, a gente consegue entender o objetivo, até um dado momento, do que é a perícia, de qual é o trabalho em relação à perícia contábil, né? Falar um pouquinho aí sobre planejamento, falar sobre organização. Tudo isso requer esse profissional dentro do seu campo de atuação. Tudo bem? Então, com isso a gente consegue entender o que a gente vai aí discutir, o que a gente vai poder tratar nessa nossa sessão Tira Dúvidas, tá bem? Então aguardo vocês no dia 17 de maio, às 21 horas, horário de Brasília, tá bom? E prepará-los, torná-los aí mais desenvolvidos para a nossa avaliação que irá ocorrer aí no próximo dia 20. Fica os meus agradecimentos, tá bom? Bons estudos e até nossa sessão Tira Dúvidas. Até mais.